E aí, moçada, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre o movimento circular uniforme. Nesse tipo de movimento, a gente tem como características principais a trajetória circular descrita pelos corpos, como já é de se imaginar. Trajetória circular é aquela que o objeto, quando se move, descreve um círculo. Então, uma roda de carro, quando gira, descreve esse tipo de trajetória, uma roda gigante, as pás de um ventilador e assim por diante. Bem fácil de imaginar. A segunda característica importante é que a velocidade nesse tipo de movimento, a velocidade é constante, só que a velocidade é constante apenas em módulo. Isto é, só o valor numérico da velocidade é que é constante. Eu vou mostrar para vocês que existe um tipo de aceleração que está atrelado à variação na direção e no sentido da velocidade. É por esse motivo que a gente tem que colocar que a velocidade é constante em módulo. A primeira coisa que a gente vai estudar dentro do movimento circular uniforme é o conceito de período. Isso é muito marcante. Todo movimento repetitivo, tem o período presente no seu estudo. O que é período? Período é o tempo que o objeto leva para dar uma volta completa. Uma roda gigante, quando gira com velocidade constante, ela gasta um certo tempo para dar uma volta completa. Então, a roda de carro, que se move com velocidade constante, a cada tempo, cada volta que ela dá, ela gasta um certo tempo para completar esta volta. Portanto, entende-se por período como sendo o tempo necessário para completar uma volta. Aí está. Dentro desse contexto, a gente vai fazer uma análise agora dimensional, análise das unidades que são utilizadas para se expressar o período. As mais utilizadas são o minuto e o segundo. Das duas unidades, naturalmente o segundo representa a unidade oficial e qualquer unidade que não seja essa não vai ser oficial, ou seja, vai ser uma unidade usual. É importante que a gente relembre que cada minuto é o equivalente a 60 segundos e pode acontecer da hora ser utilizada para se expressar período. Isso pode acontecer. E lembre-se que cada hora é o equivalente a 3.600 segundos. Esta é a relação entre estas duas unidades de medida. A próxima grandeza física que a gente vai trabalhar dentro do movimento circular uniforme é a frequência. Essa também aparece bastante em todo o movimento periódico. Então, vamos imaginar uma roda de carro girando. A cada segundo que passa, ela completa um certo número de voltas se o carro estiver andando bem rápido. Se eu conseguir contar quantas voltas ela completa em uma unidade de tempo, eu estarei medindo esta grandeza física. Portanto, entende-se por frequência como sendo a grandeza física associada ao número de voltas que são completadas em uma unidade de tempo. Esta unidade de tempo pode ser o minuto, pode ser o segundo. É por esse motivo que as unidades mais utilizadas para se expressar a frequência são o RPS, a sigla para rotação por segundo, o RPM, a sigla para rotação por minuto, e temos ainda o tal de Hertz, que aparece bastante, vai aparecer bastante lá no ondulatório. De todas essas unidades, o Hertz é considerado a unidade oficial. Importante, a relação entre cada uma destas unidades de medida. Cada rotação por segundo é o equivalente a 1 Hz. Cada rotação por segundo também equivale a, vou colocar aqui um pouco mais para o lado, senão não vai caber.
cada rotação por segundo é o equivalente a 60 rotações por minuto. Estas relações entre estas unidades de medida também são bastante importantes. Muito bem, agora a gente vai começar a trabalhar com os dois tipos de velocidade pertencentes a esse movimento circular uniforme. O primeiro tipo de velocidade é a chamada velocidade angular. E para a gente chegar na definição de velocidade angular, eu convido vocês a fazer a seguinte análise. Vamos imaginar que eu peguei uma pedra, amarrei na ponta de um barbante e comecei a girar essa pedra, fazendo com que ela girasse no mesmo ritmo, descrevendo um movimento circular uniforme. Vamos supor que eu consiga fotografar essa pedra em dois instantes diferentes. Primeiramente, a pedra amarrada aqui no barbante está nessa posição e depois, em outro instante de tempo, ela está nessa outra posição. Percebam que para ir desta posição para essa, ela gasta um certo tempo. E ao ir desta posição para essa, ela também varre um determinado ângulo. Ângulo esse que eu vou representar aqui por Δθ. Portanto, a velocidade angular ela está diretamente relacionada com a rapidez com que estes ângulos são descritos. Quanto maior for a velocidade angular do corpo que descreve o movimento circular, mais rapidamente ângulos serão percorridos. Então, a velocidade angular ela pode ser definida como uma grandeza física que mede a rapidez com que ângulos são descritos, são percorridos, são varridos, são descritos no movimento circular uniforme. Simples assim. Matematicamente falando, a velocidade angular, que nós representamos pela letra ômega, mas o povo chama de W, e aí eu vou na onda, a velocidade angular representada pela letra W pode ser entendido como sendo o ângulo descrito dividido pelo tempo necessário para que ele seja descrito. Bom, esta é a equação que define a velocidade angular, mas confesso que ela é pouco usada. É mais útil você trabalhar com esta equação aqui, 2π vezes f, ou essa equação aqui, 2π dividido pelo período. Estas são as duas equações que podem ser utilizadas para se calcular a velocidade angular. Esse t que aqui aparece sim é o mesmo t de lá, é um período, representa período, e esse f também é o mesmo, representa a frequência. E aí, cabe a você decidir qual destas duas equações você vai utilizar. É uma questão de se tem frequência, usa essa. Se tem um período, usa esta equação aqui também. Esqueci de colocar, vou resolver esse problema agora. A frequência e o período, elas também podem ser relacionadas em uma equação, que é essa aqui, ó. Frequência é o inverso do período. Essa é uma equação presente em todo o movimento periódico e o movimento circular uniforme não foge a regra. Esse é o primeiro tipo de velocidade, como eu havia adiantado. Agora, a gente vai definir o segundo tipo de velocidade, que é a chamada velocidade linear, e esta velocidade linear também é conhecida como velocidade escalar, representada aqui pela letra V. Muito bem, eu vou voltar ao meu exemplo da pedra que tinha sido pendurada na ponta do barbante. Aí eu fotografei ela em duas posições, nesta e nessa aqui. Olha, como ela descreve uma trajetória circular, quando a pedra vai daqui, ó, até aqui, ela percorre uma certa distância, né? Representada aí por ΔS. E para ir desta posição para essa pedra gasta um certo tempo, aqui representado pelo ΔT. É por esse motivo que a velocidade linear, a velocidade escalar, está diretamente relacionada
a rapidez com que distâncias são percorridas. Ao mesmo tempo que a pedra, ao girar, varre ângulos, ela também percorre distâncias. Se eu estou interessado em expressar a rapidez com que ângulos são varridos, eu utilizo o conceito de velocidade angular, perdão. Se eu estou interessado em medir, expressar a rapidez com que distâncias são percorridas, eu utilizo o conceito de velocidade linear, que, repito, é uma grandeza física que mede a rapidez com que distâncias são percorridas no movimento circular uniforme. Matematicamente falando, a velocidade linear pode ser calculada através da emblemática equação distância dividida pelo tempo. Confesso, esta equação, apesar de definir a velocidade escalar, não é aquela que é mais utilizada no movimento circular uniforme. Utiliza-se esta equação aqui, a velocidade angular multiplicada pelo raio. Este R que aqui aparece representa o raio da trajetória. Muito bem, todo movimento circular, todo ciclo tem um raio. O raio é utilizado para fazer o produto da velocidade com a velocidade angular para se chegar nesta velocidade linear. As unidades que são utilizadas para se expressar a velocidade linear são o metro por segundo e o quilômetro por hora. Isso já são nossos verbos conhecidos, nós já trabalhamos várias vezes com eles. Esta é a unidade oficial. E dando uma olhadinha aqui nas unidades de velocidade linear, eu acabo de perceber que eu não tinha colocado a unidade de velocidade angular. Vamos resolver isso agora. E eu digo a unidade, é no singular, porque só há uma unidade possível para se expressar essa grandeza física. Eu estou falando sobre o radiano por segundo. Rad é a abreviação para radiano, e esse é o próprio segundo. O radiano é uma forma alternativa de se expressar ângulos. Nós geralmente utilizamos o grau, mas o grau não é a unidade oficial. A unidade oficial para ângulo, para arco, é o radiano. Lembrando-se que cada pi radiano é o equivalente a 180 graus. Aí está. Esse, na matemática se vê bastante. Para a gente encerrar essa primeira videoaula sobre o movimento circular uniforme, a gente vai falar agora um pouco sobre a possibilidade da velocidade variar nesse tipo de movimento. Então, a gente vai fazer isso através do estudo da aceleração centrípeta. Para a gente fazer o estudo da aceleração centrípeta e o seu significado, eu vou voltar ali ao caso da pedra que foi amarrada na ponta do barbante, posta a girar. Só que aqui eu não estou interessado em tirar apenas 2 fotografias, eu quero tirar 4. Vamos imaginar que eu prendi esta pedra na ponta do barbante, eu girei ela segundo esse sentido e tirei 4 fotografias. A pedra se encontra nestas posições. Como ela descreve uma trajetória circular no sentido anti-horário, em cada ponto da trajetória, o vetor velocidade é sempre tangente à sua trajetória. Se a pedra se move segundo esse sentido aqui, quando ela chegar aqui, ela momentaneamente estará indo para lá. Portanto, a velocidade aponta para lá. Quando ela chegar nesse ponto, ela momentaneamente estará indo para cima. A velocidade, o vetor velocidade, aponta para lá. Aqui, o vetor velocidade aponta com esta orientação, e aqui, o vetor velocidade aponta nesta direção e sentido. Vocês podem perceber que a direção e o sentido do vetor velocidade não são constantes, mas nem a pau. Aqui aponta para cima.
aqui aponta para lá. Aqui aponta para baixo, aqui aponta para a direita. Como a direção e o sentido do vetor velocidade variam constantemente, para definir essa variação na direção e no sentido da velocidade, nós definimos a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, portanto, mede a rapidez com que a direção e o sentido da velocidade variam. Vejam, eu não estou dizendo que o valor da velocidade varia. O que varia é a direção e o sentido da mesma. A aceleração centrípeta, ela recebe esse nome não por coincidência, porque em todos os pontos da trajetória, o vetor que a representa aponta sempre para o meio, por isso a aceleração centrípeta, porque aponta sempre para o centro da trajetória. Perceba aqui que o vetor velocidade e a aceleração centrípeta são sempre perpendiculares. Esta é uma característica extremamente importante, digna de um registro. Então, o vetor aceleração centrípeta e o vetor velocidade são sempre, em qualquer situação, perpendiculares. Isso você não pode deixar de saber. Ok, e matematicamente falando, como é que a gente faz para calcular a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta pode ser determinada de duas formas diferentes. Nós podemos utilizar velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Esta é a primeira equação possível. E a gente pode utilizar essa outra, a velocidade angular ao quadrado multiplicada pelo raio. Aqui está. Matematicamente, estas são as fórmulas e as unidades. Como é que a gente faz para se expressar esta grandeza física? As unidades são as mesmas para o conceito geral de aceleração. Nós temos o metro por segundo ao quadrado, quilômetro por hora ao quadrado, centímetro por segundo ao quadrado e lá vai pedrada. Só que de todas essas unidades, de longe, o metro por segundo ao quadrado é a mais utilizada e, coincidência ou não, é a unidade pertencente ao sistema internacional. Essa primeira videoaula é importante porque na próxima a gente vai discutir sobre acoplamento de engrenagens. E muito daquilo que a gente discutiu aqui vai ser reaproveitado nesta nova videoaula. Portanto, eu encerro com aquele sincero agradecimento e espero vocês na próxima videoaula sobre acoplamento de engrenagens dentro desta playlist de cinemática. Valeu, moçada, um abraço e até mais.